Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora nós recebemos o nosso homem lá em Nova York, o Henrique do Vale. Henrique, muito bom dia para você. Bom dia, gente. Bom estar com vocês novamente, você, a Rose. Hoje, terça-feira, né, dia 24 de agosto, impressionante como o tempo está passando rapidinho. Você pensar bem que a gente tem o quê? Setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Dezembro já era, né? Então a gente está aí. Quando entra em setembro, pra gente aqui, assim, é só mais um mês, porque aí já começa propaganda de Natal, aquelas coisas assim que nos levam para o mundo aí do fim de ano e não rola mais nada. Mas é bom que começa o calorzão para vocês aí. Para mim é o contrário, né? Começa aquele frio que a gente fala, meu Deus do céu, começou agora a coisa, como é que vai fazer? Falando nisso, quer dizer, não dá para entender muito o tempo que a gente tá vendo aqui, né? Nós tivemos o furacão em Nova York, um monte de enchente, aí amanhã e hoje dá mais ou menos 35 graus, amanhã 37, 38. E nós teremos aí uma onda de calor durante 4 dias seguidos. O problema é que aqui existem alguns apartamentos, principalmente apartamentos onde os velhinhos moram, né? Que não tem ar-condicionado. Então você imagina o desespero desse povo que vai ter que ser transportado para alguns centros que tenham ar-condicionado para poder cuidar deles, né? Porque o calor que a gente vai receber agora nesses próximos 4 dias vai ser realmente bem alto, bem grande, né? A gente viu já em alguns outros momentos aí até mortes, né? Assim, uma situação de calamidade para os idosos, né? E na Europa também a gente vê isso com uma frequência grande no verão e tem se intensificado, né, Henrique? Exatamente. Essas pessoas que não acreditam nessa história de aquecimento global tem que parar um pouquinho e pensar, porque a gente está vendo assim essas temperaturas elevadas em épocas que na verdade não é para estar tão elevado, né? Enfim, mas é o que é, não tem outro jeito. Henrique, bom, vamos lá para o Afeganistão. Ontem, né, a liderança lá do Talibã disse que os países que não obedecerem à retirada até o dia 31 vão sofrer consequências. Você tem ideia de como caiu essa fala do Talibã aí nos Estados Unidos? Como que estão as conversas em relação ao Congresso e toda essa lambança que foi provocada aí pelo governo Biden, que a gente sabe que a decisão de retirar havia sido feita por governos anteriores, pelo governo Trump, mas a execução da ação foi no governo Biden. Pois é um assunto que a gente está vendo praticamente 24 horas aqui nos Estados Unidos. As emissoras estão transmitindo isso toda hora. O fato é o seguinte, que o que foi feito é que o governo Biden resolveu retirar retirar as tropas americanas antes da retirada dos civis. E deveria ter sido feito de uma forma diferente, né? Ontem, inclusive, eu estava acompanhando uma entrevista num programa da MSNBC e o que aconteceu é muito semelhante ao que aconteceu na época do Vietnã. Então, assim, o próprio presidente Joe Biden disse que qualquer retirada de tropas numa guerra que, no caso, a gente acabou perdendo. Resumindo a história, nós ficamos lá 20 anos no Afeganistão, mas os americanos perderam a guerra, né? Então, toda vez que você retira as tropas de um país, de uma guerra que você acabou perdendo, não tem forma de você fazer isso de uma forma light. Sempre vai ter algum problema, sempre vai acabar ficando alguma pessoa, eles não conseguem resgatar praticamente todo mundo. E existe um tratado dizendo que as tropas americanas deverão sair do país no próximo dia 31 de agosto. Como o Biden resolveu retirar os militares antes dos civis, nós temos praticamente cerca de 6 mil militares no Afeganistão agora, tentando tirar 30 mil pessoas lá. Então, o que acontece? Existem as últimas informações que a gente tem visto por aqui, é que vários aviões militares estão a cada hora retirando mais e mais americanos e também afegãos do país. Tanto é que existe uma visa, um visto, né, para poder entrar aqui nos Estados Unidos, eletrônico, porque as pessoas, o Departamento de Estado não tem condição
de processar os vistos da forma que deveriam ser processados. Então, eles estão emitindo vistos eletrônicos, esses vistos eletrônicos estão sendo copiados e enviados para outras pessoas. Então, os militares que estão à frente dessa evacuação, vamos dizer assim, eles não têm controle total de quem está entrando e quem está saindo. Isso é um problema muito sério, porque a gente não sabe se são afegãos, que não sejam terroristas, né? Porque a gente não pode confiar plenamente. Exatamente. Então não está sendo checado nada. Pode ser que dentro de um avião americano esteja vindo algum membro do Talibã, algum membro do Estado Islâmico, a gente não sabe isso. Enfim, o fato é que a gente está nesse processo de retirada dessas pessoas. Está sendo feita uma reunião, inclusive hoje, com os membros do G7 para decidir o que vai ser feito, se os Estados Unidos continuarão no país após o dia 31 de agosto. Tanto é que hoje de manhã cedo a gente ficou sabendo que o diretor da CIA, né, chamado William Burns, acabou se encontrando cara a cara com o principal líder do Talibã, justamente para poder negociar essa saída americana no dia 31. Porque como é uma coisa muito assim aberta, sem está muito específico o que o americano pode fazer ou não, essa conversa com o diretor-geral da CIA foi justamente no intuito de determinar realmente o que vai acontecer, né? O fato é o seguinte, que o presidente Biden está sendo extremamente criticado justamente por essa organização, ou melhor, essa falta de organização da retirada, principalmente dos americanos, porque hoje o povo americano sabe que existem vários americanos no país e são justamente eles que são prioridade para o governo americano. E a gente não sabe, na verdade, quantos americanos ainda estão no país para serem retirados. Que lambança, cara, mas que lambança. Não, sem dúvida. Que lambança, pelo amor de Deus. Ô Henrique, bom, essa conversa do presidente da CIA aí com o líder talibã foi ontem, né? É isso? Exatamente. Foi uma reunião secreta, mas agora já não é mais secreta. Vazou, nem nada. Né? Acabou vazando e a gente deve ter mais algum tipo de informação ainda hoje, né? Porque ontem, inclusive, observando as informações que a gente estava recebendo, se o governo americano resolver permanecer no país após o dia 31, existe uma logística muito grande, porque durante todo esse período, né, que a gente está acompanhando, material do exército já foi retirado, ou seja, eles precisam voltar novamente para o país, né? Então as tropas americanas e toda a parte de inteligência, tanto é que hoje acabou vazando também outra informação, que material que é essencial da inteligência americana foi retirado. Então, quer dizer, essas informações que estavam sendo dadas aos generais e tudo mais, dependiam desse equipamento. O equipamento saiu. Então, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo no país. Por causa, como eu disse, que os militares saíram do país antes dos civis. Deveria ter sido feito de uma forma oposta. Mas como eu sempre falo... Oi, diga. Quem é esse pessoal que permanece lá no Afeganistão? Esses americanos, assim, você tem uma ideia do perfil dele? Sim, eles são americanos que falam, inclusive, a língua do país, que servem como tradutores, são pessoas que trabalharam lado a lado com os militares. Então, existem várias empresas privadas que têm contratos com o governo americano, que mandam funcionários americanos trabalharem lado a lado com o governo afegão e o governo americano. Então, quer dizer, essas pessoas têm que voltar novamente ao país. E são justamente essas pessoas que ainda não embarcaram. Então, existe inclusive um dilema. Soldados, né? Exatamente. Inclusive, os soldados são os últimos. Os soldados são os últimos. Mas paramilitares, né? Contratados por essas empresas, grandes empresas de segurança que ajudavam o exército lá, né? Toda operação. Então, por exemplo, quando você cria uma base,
você precisa ter uma empresa para montar toda a base americana do Exército. Então, essas pessoas que trabalham lado a lado ao governo americano, muitas delas estão ainda presentes no país. E eles precisam voltar. Quer dizer, como eu sempre falo, falta de planejamento, né? Nessa, com certeza, o governo Biden vai ser muito criticado. É uma sombra que vai acontecer no próprio governo dele. Todo mundo vai lembrar disso, né? Primeiro, pelo gasto que nós tivemos durante 20 anos. Segundo, pela essa falta de organização que o governo está tendo agora na retirada, principalmente dos americanos. Inclusive, ontem eu estava acompanhando essa matéria, mostrando helicópteros resgatando os americanos durante a Guerra do Vietnã. O que a gente viu na Guerra do Vietnã, a gente está vendo exatamente igual agora na guerra, nessa final, né, do Afeganistão. E naquela época, né, o que a gente viu é que a imprensa, inclusive, quando o presidente falava, olha, infelizmente a gente vai tentar o máximo, porque é uma situação difícil, a gente vai ter que retirar todas as pessoas que estão lá, mas eventualmente brigas, mortes, conflitos acontecem e a gente vai estar fazendo o possível e o impossível para retirar essas pessoas de lá. Naquela época, a mídia não aceitava o que o presidente falava e tudo bem. Hoje não. Hoje é completamente diferente. Quer dizer, a gente não sabe o número total de americanos que está lá agora. Então, assim, a pressão em cima do governo é muito, muito maior, né? E lógico, depois de uma guerra de 20 anos, com o Talibã tomando o país, a gente não pode confiar no Talibã. Durante muitos anos, eles trabalharam ao lado do Al-Qaeda e outros grupos terroristas, Estado Islâmico e tudo mais. Como que você vai conseguir confiar num grupo desse? Então, assim, é uma pressão muito grande para que o governo consiga chegar até o dia 31 de agosto e retirar todo mundo de lá. Mas essa decisão tem que ser tomada ainda hoje, para dar tempo do equipamento chegar no país e conseguir fazer toda essa logística, caso os Estados Unidos sejam obrigados a permanecer durante a data que está sendo determinada. E o Talibã já avisou o seguinte, que foi assinado um contrato, um acordo, que dia 31 seria o deadline. Se eles continuarem, haverá uma agressão do grupo em relação aos afegãos e também às tropas americanas. Então, quer dizer, é uma bomba relógio que a gente está vendo isso agora, e é por isso que hoje justamente existe uma reunião do presidente Biden com os membros do G7 para decidir como que eles vão conseguir organizar esse tipo de coisa. Quer dizer, até o momento não houve, por exemplo, nenhum ataque a cidadãos americanos que estão lá. O Talibã, ele está se segurando, acreditando que vai ser cumprido esse combinado com o governo norte-americano de que todo mundo vai deixar o país até o dia 31. A partir do dia 31, o que o Talibã diz é que não garante mais a integridade física de ninguém. Exatamente. É mais ou menos isso, exatamente, né? Exatamente. E o problema também aí, que a gente está vendo, é como que as mulheres principalmente serão tratadas depois que as tropas americanas saírem do país. Porque durante esses 20 anos, a mulher no Afeganistão, ela conseguiu uma emancipação e direitos que até então isso era completamente ignorado pela própria sociedade. E o desespero delas é absurdo. A gente viu, inclusive, relatos dessas mulheres falando sobre como que era a vida delas antes e depois da entrada dos Estados Unidos no país. E agora, logicamente, muita gente mais nova, né, não sabe como é que era antigamente, né, porque nasceram durante a guerra e aprenderam o jeito da mulher ser do jeito que elas são hoje. Ocidental, né? Ô, Henrique... Então existe uma preocupação muito grande e um desespero delas. Como está a Kamala Harris em relação ao presidente Joe Biden? Assim, como que ela está aparecendo? E está todo mundo criticando o silêncio, essa falta dela ser mais impositiva. Ela está sendo mesmo calada, Henrique? Ela está meio calada. Ela, inclusive, está numa viagem para a Ásia, vai visitar o Vietnã e Singapura nessa semana, justamente no intuito de mostrar, principalmente aos países asiáticos, de que os Estados Unidos será parceiro, é parceiro na nova administração
e justamente fica difícil, justamente para que os países asiáticos botam fé, né, nessa questão, justamente porque a questão do Afeganistão está mostrando justamente que a forma com que o país está, a fragilidade dos Estados Unidos e a forma com que ele está deixando o Afeganistão não é assim de muita confiança, né? Como eu falei, repito, deveria ter sido feito de uma outra forma. O americano quer realmente que as tropas americanas saiam do Afeganistão, mas eles estão assim, passados com a forma com que isso está sendo realizado. Todo mundo estava esperando que o país saísse mesmo do Afeganistão, justamente porque quem paga a conta somos todos nós, todo o imposto de renda que a gente paga, bilhões e bilhões de dólares vão justamente para essa questão do Afeganistão, que durante 20 anos o americano esteve lá, e no final das contas ficou 20 anos, mas praticamente está voltando tudo que era antigamente. Exatamente. Então é aquela história, né? Essa questão da Kamala Harris estar visitando o Vietnã e Singapura é para dar esse enfoque, né, do governo americano, mas infelizmente o que a gente está vendo não é mais ou menos isso. Bom, porque a sensação que eu acho que todo mundo teve é de um país sendo escorraçado, saindo escorraçado, né? Aquela cena que para o americano deve ter sido muito dura. Foi para mim, imagino, para o norte-americano ter visto isso. Henrique, mas você tinha outra notícia para contar aí acerca de Nova York, agora a gente vai direto para o coronavírus. Pois Conta pra gente qual é a boa daí. A boa notícia é que o estado de Nova York, o estado de Nova Jersey, finalmente largou um pouco a política de lado e resolveu implementar que todos os professores, tá, sejam vacinados. Ou seja, se os professores não forem vacinados até o mês que vem, eu acredito até meados de setembro, eles não poderão continuar a trabalhar. Então isso é uma posição que a gente provavelmente vai ver também no setor privado, porque existem empresas que estão dando essa liberdade do funcionário de não tomar a vacina. E o próprio Anthony Fauci, que é o médico que faz parte do grupo, né, do presidente Joe Biden, é o maior nome, no caso, da medicina aqui nos Estados Unidos, diz que se a gente continuar tomando a vacina e conseguir chegar num número que seja aceitável, essas pessoas que não tomaram a vacina tomarem, a gente vai ver pelo menos a coisa sossegar até a primavera do ano que vem. Então, assim, o setor privado agora está forçando para que as pessoas realmente tomem a vacina, justamente para que o Covid fique estagnado, a gente não veja uma nova variante, e quem não tomar vai ter que procurar um outro emprego, o que eu acho certíssimo. Você acha que com isso vai ter aí um aumento do número de pessoas imunizadas? Eu acredito que sim. Logicamente, isso vai acarretar uma série de processos, mas o interessante é que as cortes em vários estados aqui nos Estados Unidos não estão nem aceitando processos que venham de pessoas processando estabelecimentos, obrigando essas pessoas a tomarem a vacina. Quando chega na mão do juiz, o juiz desconsidera e fala assim, eu não vou nem olhar nisso daqui. Então, assim, a gente está vendo uma forte união do setor privado com relação a esse tipo de coisa. A gente já viu o Google, o Facebook, essas mega empresas aplicarem a mesma determinação. Então a gente vai ver as pessoas que estão relutantes com relação a não tomarem a vacina, lembrando inclusive que hoje o próprio FDA, que no caso é a Anvisa americana, determinou que a vacina da Pfizer é uma vacina totalmente aprovada. Então não foi aprovada somente a caráter de emergência. Então as pessoas podem tomar sem problema nenhum. Então agora não existe nenhum tipo de desculpa para que as pessoas não tomem a vacina, porque foi totalmente aprovada pelo órgão da FDA, que é o Federal Drug Administration aqui nos Estados Unidos. Henrique, a variante Delta é uma preocupação aí dos gestores em saúde, já somado com essa história da não vacinação, da resistência na vacinação? Exatamente. O medo deles é justamente fazer com que as pessoas que não tomem a vacina uma nova variante acaba entrando
e aí fica mais difícil de conter. A gente viu vários estados do sul do país, inclusive, a falta de leitos, e a questão é a seguinte: vamos supor que de repente eu tenho um problema de saúde, eu preciso entrar na UTI. Eu fui vacinado, só que uma outra pessoa entra no hospital na mesma hora, precisa ser atendido na UTI, mas é uma pessoa que não foi vacinada. Então o que acontece é o seguinte: existem agora hospitais que não estão recebendo essas pessoas que não foram vacinadas, porque não é justo com as pessoas que foram vacinadas e precisam dos leitos da UTI, e tem que ceder esse leito para alguém que resolveu não tomar vacina, mas que na última hora acabou ficando doente, e os médicos até disseram que tem uma certa... como é que eu posso dizer? Não tem aquele mesmo, que não tem aquela mesma vontade, vamos dizer assim, de atender aquele doente, pelo fato dele ter tido a oportunidade de tomar vacina e que agora ficou doente e que agora está tomando o lugar de uma pessoa que tomou a vacina e que precisa também do leito da UTI, entendeu? Então, assim, é uma questão que a gente está vivendo dia a dia, principalmente nos estados do sul do país. Mas, com essa questão, como eu disse, do setor privado, essas pessoas agora estão sendo obrigadas a tomar a vacina, o que é uma boa, justamente porque a gente está vendo nessa última semana um aumento substancial das pessoas que estão tomando a vacina. Então, isso é um bom sinal. Assim, essa história, né, dos médicos ficarem irritados com quem não se vacinou é mais ou menos uma sensação que eu tinha do pessoal que há 3 meses ia para aglomeração e que eu falava que tinha que marcar na testa delas. Eu aglomerei para quando ela chegasse no hospital ela ser o último a ser atendida. Exatamente, não é justo, né, Zezé? Não é justo isso. Não é justo. É isso, Henrique. Bom, Henrique, quero te agradecer muito pela participação aqui hoje. E eu sei que você já está vacinadésimo, né? A família toda, aliás, já está vacinada. Então, vocês estão aí tudo protegidos. Graças a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito possível que todos nós que já fomos vacinados tenhamos que tomar uma dose extra. É outra questão também que a gente está sendo, de uma certa forma, criticado, porque existem países que não possuem vacinas suficientes, vacina para 2 doses, né? Para 2 doses, os países estão recebendo uma só e a gente vai para a 3ª vacina. Enfim. Aqui no Brasil também está se falando na 3ª dose. Ontem o ministro da Saúde falou que essa 3ª dose só pode ser tratada com seriedade quando todos receberem a 2ª dose. Assim, a sensação que eu tenho em relação à vacina é que expôs muito essa iniquidade no mundo, né, Henrique? De quem é rico e de quem é pobre. É uma coisa que bateu assim na cara da gente, principalmente por causa dessa história da vacina. Mas enquanto não tiver um órgão regulador mundial mesmo, não a OMS que faz um outro papel, mas alguma coisa que controle isso, as coisas vão ser assim, e enquanto essa desigualdade for gigante, vai ser isso. Pessoas super protegidas, enquanto que outros não têm nem uma dosezinha, nem a base, assim, uma gota de vacina. Exatamente. Não, e o governo Biden foi criticado com isso, mas o próprio presidente acabou se justificando, acabou se defendendo, dizendo que os Estados Unidos têm distribuído milhares e milhares de vacinas no mundo inteiro, o que é verdade. Eu tenho acompanhado, inclusive, que aviões estão sendo... até no Brasil, vocês estão recebendo aí vacinas. Sim. E vacinas e vacinas, então, assim... ele é constantemente sendo criticado, mas de uma certa forma, até que os Estados Unidos tá dando uma colher de chá para aqueles países que precisam. Com certeza deveria ser mais, né? Essa história da gente ter que tomar a 3ª vacina, eu acho que primeiro tem que fazer todo mundo tomar as 2, não obrigar todo mundo a tomar as 2. Essa história do setor privado, para mim, vai ser o fundamental para isso. Inclusive,
e eu tenho até uma história pessoal, até do irmão de um amigo, um irmão de um amigo do meu irmão. Ele, com a família, resolveu que não ia tomar a vacina. Ele falou, não vou tomar, porque eu acho que não tem que tomar, porque isso, por aquilo, enfim. Os irmãos trabalham na indústria farmacêutica, os outros irmãos trabalhavam e falaram, não, você tem que tomar esse troço, tem que tomar. Bom, resumindo a história, ele não tomou, foi para o hospital, pegou o Covid, foi entubado, morreu. Nossa. Família assim, meu Deus do céu, por que o cara morreu? Eu falei, porque o cara não tomou vacina. Simples, né? Então, quer dizer, falta de avisar não foi, né? Então, assim, as pessoas tendo a oportunidade... Os outros tomaram os outros da família dele? Os outros também não tomaram. O fato é que a esposa e os filhos, ninguém tomou na família. Aí depois da morte tomaram. Por enquanto eu não sei, mas o fato é que todo mundo ficou no hospital, mas não morreu. Sabe que eu acho que essa história do negacionismo, ela foi um negócio tão cruel, porque incutiu na cabeça das pessoas a dúvida sobre a vacina, a dúvida sobre a proteção. E eu daqui a pouco, por exemplo, Zezé e Henrique, eu tenho um ouvinte aqui, Zezé, que acabou de mandar uma participação dizendo o seguinte, olha isso, acho que muitos não sabem a reação da vacina e quantas pessoas foram hospitalizadas com o uso dela. Triste isso, a população deveria ser informada e ter o direito de saber a verdade. Gente, eu não fiquei sabendo de pessoas aqui em Campinas, eu estou usando assim um negócio que a gente acompanha de perto, de pessoas hospitalizadas por conta da vacina. Não é verdade. Então, não é verdade. E essa ouvinte, ela mandou um vídeo de uma pessoa de Nova Odessa. Quem é a ouvinte é a Debbie Colato. Debbie, eu não fiquei sabendo de pessoas que foram hospitalizadas. Você tem alguns casos de reação. A própria vacina, Zezé, coloca isso. E dos efeitos colaterais. Isso como está tem colocado. A tríplice, né? Qualquer tipo de medicamento, você tem o risco. Que é comum a qualquer tipo de medicamento, não só em relação às vacinas em combate ao coronavírus. Agora, o que a população prefere? Ela prefere se imunizar e não morrer, mesmo pegando a doença e não morrer, ou a gente registrar no Brasil como mais de 500 mil mortes. Grande parte dessas mortes é atribuída ao fato da demora do Brasil começar a imunizar a população. Gente, eu não consigo ver. Eu fui tomar vacina, para mim pouco importava qual era, sabe, Zezé? O que eu queria, mas uma coisa era importante, vacina no braço. O importante é dizer para a Debbie o seguinte, Debbie, por exemplo, houve um caso grave, uma grávida, que ela tomou vacina da AstraZeneca. Imediatamente foi suspenso, a vacinação foi suspensa com a AstraZeneca para as grávidas que passaram a tomar só Pfizer. Quer dizer, então o governo está super atento a isso. Não, e o processo da fabricação da vacina, eu estou falando isso porque o meu irmão trabalha na indústria farmacêutica há mais de 30 anos. Então, o que chama-se de clinical trials é um processo longo e assim, o estudo envolvido com esse tipo de coisa não é brincadeira. Logicamente, no caso do Covid, como é uma doença nova, vamos dizer assim, muita gente vai questionar, mas não tivemos tempo ainda, inclusive, de poder estudar tudo isso. Com certeza, mas baseado na estatística de que foi feito desde o início da criação da vacina e tudo mais, basicamente, no estudo estatístico, mostrou que a vacina, ela age de uma forma positiva. Logicamente, existem casos que as pessoas terão reações. Tem gente que não tem reação nenhuma, tem gente que tem reação mais ou menos, tem gente que tem reação mais forte. Mas o principal objetivo nisso é de, mesmo que você pegue o Covid sendo vacinado, você consiga superar e não morra. É esse o principal objetivo, de você não morrer. Então, assim, as pessoas acabam não tomando a vacina por mensagens que a gente acaba vendo no WhatsApp, de uma hora para outra, todo mundo virou cientista e as mensagens que você vê no dia a dia hoje via WhatsApp é um absurdo. A propagação de fake news via WhatsApp é um absurdo. Então, assim, eu vejo, eu inclusive até lembro de um vídeo que começou a circular no WhatsApp, onde a pessoa tomava a vacina no braço e o celular ficava colado
dizendo que tinha alguma coisa, umas coisas que não tem nada a ver, mas uns absurdos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive, esses vídeos aí circulando no WhatsApp. É o Olha, seguinte, eu não sei se foi esse, mas vi, assim, é tudo muito, muito chocante você pensar que as pessoas, e pessoas, assim, pelas quais tem respeito, acreditam nessas coisas. Eu sei lá, os negacionistas devem dizer a mesma coisa de mim, né? É possível que ela não vê, mas a minha opção sempre foi pela ciência e continua assim. Eu também. Minha mulher é médica, então a gente segue o que a gente vê na medicina e em pesquisa. Esse negócio de acreditar em que você vê no Facebook e que você lê no Facebook, simplesmente sem comentários, né, gente? É isso, então, Henrique. Beijão pra você, muito obrigada, boa semana e bom resto do dia aí. Beijo pra vocês. Super obrigada de ter aceito o nosso convite. Eu mandei ontem à noite pra mim, Henrique, eu quero falar disso. Muito a obrigada, hora que vocês precisarem, estou por aqui. Obrigadão. Obrigadão. Beijo pra vocês.